A primeira geração formada num mundo completamente digital está transformando o mercado de trabalho. Com expectativas e características únicas, esses jovens profissionais quebram paradigmas e impõem novos desafios às lideranças. Nesse episódio, você conhece melhor a Gen Z e entende como gerir e potencializar suas habilidades. Olá, pessoal. Eu sou Caio Correia e está começando mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da SPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Nativo digital, multitarefa e que está em busca de um propósito. Talvez essa seja uma boa definição do indivíduo típico da geração Z. Mas como que esse perfil se encaixa no mercado de trabalho, moldado por gerações anteriores e com características tão diferentes? Quem explica é Edna Bedani, professora de liderança e carreira na ESPM, e Daniela Diniz, diretora de conteúdo e relações institucionais do ecossistema da Great People e Great Place to Work Brasil. Antes de iniciar o bate-papo, vou apresentar o cenário da nossa gravação de hoje. Estamos na Ludoteca da ESPM Tech, um ambiente de descompressão em que os estudantes têm a oportunidade de explorar novas formas de aprender por meio de jogos físicos e digitais. Edna, Daniela, sejam muito bem-vindas ao Lifelong Cast. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui. Sempre bom, muito bom. Queridas, vamos começar então falando sobre a geração Z, justamente discutindo o papel deles nessa jornada profissional no mercado de trabalho. Quais têm sido os maiores desafios de lidar com a geração Z no mercado de trabalho? E esses conflitos geracionais, eles costumam ser normais, né? Querendo ou não, a gente sempre ouve, a juventude está perdida, é muito difícil trabalhar com eles e tudo mais. É o comum ou a geração Z tem alguma coisa diferente? Posso começar? Né? Claro! Bom, o que eu tenho acompanhado, vivenciado, até porque eu tenho a geração Z dentro de casa, né? Tenho um filho de 26 anos. Os especialistas têm falado que hoje, a cada 10 anos, nós temos uma nova geração. Né? E o que configura o comportamento de cada geração é o que está acontecendo na época, no Brasil e no mundo. Então, essa geração, que é a geração Z, que está no mercado de trabalho hoje, entrando no mercado de trabalho, são aí os jovens com até 27 anos, né? Entre 20 e 27 anos que estão iniciando, eles têm uma característica configurada pela era digital. Eles são nativos digitais, que é o que nós chamamos. Eles foram educados dessa forma. Então, eles têm uma forma de pensar, talvez diria mais ágil, né? Eles são mais ansiosos por resultados e eles acabam entrando no mercado de trabalho que nem sempre está preparado para lidar com essa diversidade que eu chamo de diversidade cognitiva. Sim. Hoje é uma diversidade cognitiva, porque dentro da geração tem gênero, tem uma série de outras características. E dentro do contexto organizacional, nós temos falando muito sobre o quanto a própria liderança precisa amadurecer, conhecer essas características para ela modelar a forma de agir com as diferentes pessoas, né? Exatamente, acho que você tocou num ponto importante, né, Edna? E você trouxe uma provocação boa também, Caio, que será que é tão diferente assim, né? Porque a gente viveu já outras gerações, eu lembro bem, a entrada da geração Y também causou um rebuliço, né? A gente chamava essa geração de impaciente, infiel, insubordinada. E aí, de repente, passados uns 15 anos, a gente começa a chamar o quê? O Z? Infiel, insubordinado, impaciente. Então, a gente começa a repetir os mesmos adjetivos. Parte disso é porque os jovens, eles trazem uma mudança, né? E a gente está falando aí de juventude e não de geração. Então, são duas coisas diferentes. Então, a cada entrada de nova geração, né? Então, o X, quando entra, ele rompe com alguns padrões da geração Baby Boomer, né? Aquela geração que era muito leal ao trabalho. Quando a geração X entra, ela fala, pera lá, eu não vou ser tão leal assim, eu vou olhar para a grama do vizinho, né? Eu vou ver quem oferece melhores oportunidades de carreira, melhor salário, qualidade de vida, e isso provoca algo importante nas organizações. O Y entra e rompe com esse estado meio workaholic que foi a geração X. Eu quero qualidade de vida e propósito. Né? Então, eles deixam uma marca, cada geração deixa uma marca importante. A Z
tem essa questão da tecnologia. É uma geração nascida digital, com um pensamento muito mais ágil, né, de estar muito mais conectada, de trabalhar em rede. Então, ela traz um ponto importante, que é essa forma de pensar, né? Então, essa forma de se relacionar no ambiente de trabalho. E um traço que eu considero muito importante, que eu acho que vai ser a grande marca aí da geração Z, que é a busca por mais flexibilidade, né? É uma geração que entra num pré-pandemia, durante pandemia, que entra num contexto em que a vida acontece de qualquer lugar, né? Então, essa é um grande traço da geração. Então, parte das demandas é porque a gente está falando de jovem, né? E isso aconteceu com X, com Y, com Z e com a próxima geração, né? Mas a gente tem um componente da sociedade que empurra cada geração para um traço especial. E vocês mencionaram bastante essa questão de busca de flexibilidade, essa maior proximidade tecnológica. A gente pode levantar outras principais características dessa geração para a gente poder ilustrar para a nossa audiência. E também uma outra pergunta que eu já quero emendar nessa, para que vocês também me tragam um pouco de esclarecimento em relação a isso, é o que esses jovens buscam no mercado de trabalho hoje, né? Porque você mesmo mencionou agora, Dani, de justamente, poxa, não, parar de, né, as gerações passadas, não, parei de ser workaholic, chega de trabalho, não, eu quero propósito, eu quero qualidade de vida. O que a geração Z quer? Uhum. Bom, é uma excelente pergunta. Nós nunca sabemos o que esse jovem quer, né, Dani? Nós deduzimos, né? Eu diria aí, a Dani vai complementando com a vivência dela, é uma geração, de novo, que nasceu numa era digital, com tudo muito rápido, tudo na ponta dos dedos, né? Tudo que ele quer, pontinha de dedo. Quer estudar? Vai lá no digital. Quer pedir algo? É no digital. Então, o que ela busca? Que o contexto onde ela está facilite essa relação, né? Que possibilite experiências que sejam experiências mais rápidas. Por exemplo, se a gente pensar, tem gente que fala, a geração não quer saber de nada. Não, ela quer saber, ela quer crescer, ela quer aprender rápido para dar resultado rápido, para ser promovido rápido. Não tem erro nisso, desde que haja uma qualidade para isso. Então, ela busca utilizar o conhecimento que ela tem e aperfeiçoar para que ela possa evoluir dentro de um conjunto de possibilidades onde haja flexibilidade, a autonomia, a relação positiva entre trabalho e qualidade de vida, que é algo que ele consegue ser produtivo com essa agilidade que ele tem e conseguir fazer o que ele tem vontade fora do ambiente de trabalho, que é o que a Dani falou muito bem. Eles agora querem deixar de ser o workaholic, não é essa geração, a anterior também, e fazer outras coisas, e que a pandemia nos ensinou a fazer isso. Sim. Né? Então, eu vejo que eles querem muito isso, utilizar o conhecimento que eles já adquiriram de uma forma mais rápida e navegar nesse mundo com tantas possibilidades e usufruir de tudo que é possível. É isso mesmo, cada vez mais possibilidades e oportunidades, né? Múltiplas carreiras, então você se forma em algo, você vai trilhando outros caminhos. Acho que tem um traço importante também, Caio, que é a busca por fazer parte da estratégia. Né? Então, a gente estava até comentando isso no Great Place, né, semana passada, falando um pouquinho de geração. Geração é uma pauta quentíssima, né? A gente está sempre falando das gerações. O quanto que as gerações anteriores, aí eu sou parte da geração X, né? Colocando X, Baby Boomer, a gente simplesmente recebia a estratégia da organização e recebia as demandas, e simplesmente... ok, é assim, o direcionamento é assim, uma geração que estava acostumada com uma hierarquia, né, que não questionava muito aquela hierarquia. Então, existia uma hierarquia natural, inclusive uma hierarquia de informação. Né? A geração Y já começa a romper um pouquinho com isso, a Z rompe completamente. Então, ela quer fazer parte dessa estratégia. Então, assim, simplesmente falar é assim, vou dar um exemplo que é bem clássico em 2024. Vamos voltar para o mundo presencial. Né? Então, assim, é o que a gente está vivendo muito. Então, o mundo vai ser remoto? Não, o mundo vai ser híbrido? Não é bem assim, porque o mundo está voltando ao presencial. Chega para essa geração Z e fala, então, lembra que era híbrido? Não vai ser mais. Vai ser presencial, todo dia, todo mundo tem que vir aqui. Por que você me consultou?
Você fez uma pesquisa comigo, se eu queria? Você ouviu as pessoas? Por que vai ser? Quem é que decidiu? Então, se a nossa geração simplesmente iria falar, ok, eu tenho que vir e a vida é assim porque algumas pessoas mandam e as outras obedecem, essa é uma geração que já dando sequência a um novo tipo de relação que a anterior já cultivou, ela vai questionar, né? Ela vai questionar e ela quer fazer parte disso, ela quer ser ouvida. Então, acho que esse aí, complementando os pontos de a questão da tecnologia, é a questão da flexibilidade, que a Edna falou muito bem, é uma geração, a Y já foi rompendo com esse workaholic e a Z cada vez mais. Então, é uma geração que quer flexibilidade, que quer liberdade, que quer autonomia para trabalhar e quer ser incluída também na estratégia da empresa. E vocês consideram que, de certa forma, entre muitas aspas aqui, essa audácia profissional que a geração Z traz é o que ela de mais bacana ela pode oferecer para o mercado de trabalho, além, né, dessas características de realmente questionar e querer fazer parte, justamente fazer, né, ter ali, não um poder decisório, afinal de contas, né, a gente precisa caminhar ali em relação à organização ali para justamente ter posições de decisão, mas justamente fazer parte da escolha, né, das tomadas de decisão, etc. Essas são as partes mais interessantes que essa geração ela traz para o mercado de trabalho, além de lidar com tecnologia e, né, ser essa rapidez de captar informações, por exemplo? Olha, eu vejo que além disso, né, desse domínio, dessa agilidade, é uma geração que vem num momento onde é valorizado o relacionamento social, o cuidado com o meio ambiente. A Dani falou muito bem, eles querem entender por que mudou, eles querem participar, então essa coisa da governança, quem definiu, por que definiu dessa forma, então eles querem não só saber como contribuir. Eles também são muito ousados, então isso ajuda na relação, eles provocam o ambiente, trazem inovação. Então, toda essa característica da geração contribui muito para o ambiente de trabalho, para o contexto social, para o relacionamento, né? Eles são muito fiéis aos grupos nos quais eles pertencem, né? Eles são fiéis ao líder com quem ele se identifica, com a organização. O que eu vejo é que nós, dentro das organizações, ainda temos um modelo de gestão mais tradicional. Né? Hoje nós estamos falando que o nosso modelo de gestão está atrasado mais de 15 anos. Então, nós ainda temos a hierarquia muito forte dentro das organizações, mesmo com os mais jovens, não é por conta só da nova geração, né? Você vê novos líderes também aprendendo com esse líder anterior e aplicando o mesmo conhecimento. Então, essa nova geração vem provocar. Se eu pensar no contexto do autoconhecimento, ele dá uma provocada, ele tira as pessoas do contexto para a pessoa pensar, bom, ou eu trabalho, ou eu me organizo para trabalhar no modelo de gestão mais moderno, ou eu vou sempre desligar ou evitar trabalhar com uma geração mais nova. Então, ele traz uma provocação produtiva se o contexto souber aproveitar. Eu vejo dessa forma. Isso é bem interessante, né? Acho que a gente tem muito a aprender ainda no ambiente organizacional. Esse delay aí de 15 anos, né? 15, em algumas organizações vão até um pouquinho mais, né? 30, né? 40. Então, assim, as gerações vão nascendo, né? Vão trazendo esse frescor e novas demandas e as organizações derrapando um pouquinho, né? Tem até um gráfico interessante que eu costumo apresentar, que é um gráfico de mudança ao longo do tempo. Então, você tem uma tecnologia que ela corre de forma exponencial, né? Então, ela vai assim... Todo mundo aqui, quem for da nossa geração, né, Edna, vai lembrar de quem tinha o telefone fixo em casa, né? Então, aquele telefone que tocava... Todo mundo no estúdio lembra. Então, vamos lá, tinha um telefone... Existia isso, né? De repente, não tem mais, né? A gente conversando com crianças hoje, que já são aí representantes da chamada geração alfa, outro dia uma criança falou assim, o meu pai tem um negócio desse, é o celular da casa, né? Então, a conexão que faz. A tecnologia, ela correu de forma exponencial. Então, do telefone fixo para um celular, para um smartphone. E o que é hoje mudar um smartphone? Então, só uma analogia simples. Em segundo lugar, vem as pessoas, todos nós, as gerações. A gente tem uma capacidade relativamente rápida de se adaptar a essas mudanças tecnológicas. O indivíduo, né? E os mais jovens mais ainda. Em terceiro lugar, lá bem atrás, estão as empresas. Então, a tecnologia corre, a gente se adapta,
né? E em terceiro lugar, porque é mais hierarquizado, tem processo, né? É mais moroso, é mais pesado, vem as empresas. Então é esse delay que a Edna traz, né? Essa dificuldade de você responder às demandas de uma sociedade que vai mudando. E aí, respondendo, né, Caio, porque a gente deu uma divagada aqui, né, na resposta, mas acho que isso que é a riqueza do bate-papo também. Você tem, sim, a questão tecnológica como ganho, você tem o que eu acredito muito, que quando a gente estiver estudando a geração alfa, e a gente vai repetir algumas coisas, tá? Já vou deixar aqui, né? Fica gravado para a posteridade, que a gente vai repetir, vai falar que é uma geração insubordinada, infiel, impaciente, porque isso é um traço da juventude. Acho que o grande traço, eu vou repetir aqui, é essa busca por flexibilidade. É entender que a tecnologia hoje que a gente tem, toda essa transformação digital que a gente já viveu, essa inteligência artificial, ela permite a gente ter horas para fazer outras coisas. E que essa flexibilidade vai ser um traço importante. Então, essa geração que hoje busca um emprego e que vai, sim, receber um salário menor por ter mais liberdade, por ter mais autonomia, por mais flexibilidade, acho que esse é um grande ganho para as gerações anteriores que vivem dentro que está nesse delay, né? Não é hierarquizado, é presencial, eu tenho que ver para crer. Então, eu acredito que esse seja um traço bem importante e isso vai ficar mais evidente daqui a alguns anos. E vocês levantaram, né, vários desafios das empresas, essa morosidade que a gente tem, né, no mercado, querendo ou não, é aquela coisa, né, quando você vira o guidão de um jet ski, ele vira na hora, quando você tenta fazer uma curva com um transatlântico, ele vai, demora e tal. Então, quais dicas que vocês poderiam dar para os líderes lidarem melhor com essas pessoas, porque querendo ou não, já que a juventude, ela sempre traz essa subversão, ela sempre traz essa possibilidade de ruptura, como que essas pessoas que estão em posições de justamente direcionar esses jovens, quais dicas que vocês dariam para eles? Ok, peraí, eu tenho que lidar com essas pessoas, eu não posso simplesmente falar na minha empresa, não vou ter geração Z, porque eu não consigo trabalhar com eles, isso não é uma opção. Então, quais dicas que a gente dá para essas pessoas para lidar com essa nova geração? Bom, tem várias, né, Dani? Dá uma, você dá outras. O que eu diria? Eu diria que o líder, ele tem que ter habilidades para lidar com qualquer geração. Então, primeiro, ele precisa estudar o comportamento humano e estudar as gerações. Não dá para você liderar sem entender com quem você vai lidar. Tem que entender de pessoas. Aliás, eu digo que quem não entende de pessoas não pode nem sair de casa, porque a gente lida com pessoas o tempo todo. Então, entender esses diferentes perfis e as características de cada geração que são predominantes, que é o que a Dani falou. Cada uma delas, nós temos pontos que a gente valoriza muito e alguns pontos que a gente fala, esse ponto é uma oportunidade de desenvolvimento, eu não vou conseguir mudar nele, como é que eu aprendo a lidar com isso? Então, conhecer pessoas e alinhar expectativas. A liderança de hoje tem muita dificuldade de sentar com as pessoas e perguntar por que ela está ali, o que ela está buscando, ele contar o que ele pode oferecer. Tem coisas que a pessoa está buscando que não vai ser possível atender pelo modelo de organização e alinhar, olha, aqui não tem o que você quer, mas tem isso que eu posso dar, vamos combinar? Tem que ter uma conversa. E o que eu mais percebo nas relações, nos meus atendimentos com mentoria, coaching, nas aulas de liderança, a dificuldade que nós temos de conversar, de ter conversas sinceras com as pessoas. E essa geração Z, ela conversa com muita facilidade, com o líder, com o diretor, com o presidente, ela não tem... Para ela... Barreiras, né? Não tem barreiras. Então, ela gosta de conversar, ela gosta de ouvir se o trabalho que ela fez está bom ou não, se tem algo que ela possa fazer de forma diferente. E, de novo, vem esse delay do nosso modelo de gestão, né, que eu fui generosa falando que tem uns 15 anos, mas com certeza tem muito mais. Nós ainda temos a liderança do comando e controle, que ela é a dona do saber, é ela que define e não conversa com as pessoas. Então, o primeiro ponto é isso. E os próximos, tem vários outros, que, consequentemente, serão menos desafiadores do que esse, se ela passar por esse. Acho que a Dani deve ter uma série de... A gente fala muito de liderança, né? A gente tem um relatório famoso já, estamos no 6º ano, falando sobre as principais tendências em gestão de pessoas, chama relatório de tendências. Informalmente, a gente chama relatório de tendências de gestão de pessoas. E pelo 3º ano consecutivo, a principal prioridade em gestão de pessoas tem sido o desenvolvimento da liderança.
né? Então, assim, junto aos nossos clientes também, a gente ouve muito essa dor, porque a gente está tendo uma transformação gigante no mundo do trabalho pós-pandemia. Então, entram temas como saúde mental, a própria questão da flexibilidade, modelos de trabalho. Híbrido é uma palavra que entrou no nosso vocabulário depois de 2020, né? Ninguém falava híbrido. Híbrido virou, né, algo... muita coisa tem mudado e essa liderança não sabe agir nesse novo mundo do trabalho. Essa é a questão, essa é uma grande dor de gestão de pessoas. E mesmo quando a gente fala com líderes de recursos humanos, qual a sua maior dor, seu maior desafio? É desenvolver a liderança, porque quem está fazendo a gestão de pessoas na ponta e na prática é o líder, não é o RH, não é o presidente, é o líder direto. E essa liderança, para conseguir navegar nesse ambiente diverso, né, e com esses jovens, com essa nova geração, aí complementando as dicas da Edna, precisa escutar muito, né, tem a ver com o diálogo, tem a ver com essa escuta que a gente chama escutativa e genuína, né, ouvir essas pessoas. A gestão de pessoas do século XXI pós-pandemia é uma gestão mais personalizada e customizada e menos massificada. Acontece que essa liderança, ela vem numa cartilha de que ela fala com crachá e com cargo, né? E hoje ela tem que falar com pessoa. Né, começa daí, né? Então você desconstruir esse modelo que todos nós somos educados, né? Baby Boomer, X, essa liderança que está aí, mesmo o Y aprendeu com o X de que existia um cargo, existia um lugar para trabalhar, existia um horário para entrar, um horário para sair. Esse mundo, esse delay que a gente está falando, ele não existe mais, principalmente para uma nova geração. Então vamos conversar, né? Você quer flexibilidade de que forma? Quem é você além do crachá? Né? Ouvir sonhos. A gente tem empresas hoje que nas suas avaliações de desempenho, nas suas conversas de feedback, aliás, conversa de feedback também é uma dica interessante, sair daquele feedback estruturado, anual e pesado, né? Que muitas empresas ainda têm e que era o padrão, faz uma avaliação de desempenho e dá um feedback no ano, para um feedback contínuo, rápido, né? Avaliações mais ágeis. Então, porque você está em contato com esse profissional o tempo todo. E algumas empresas têm incluído a pergunta, qual é o seu sonho? Né? Porque assim, você saber o sonho da pessoa, você está cada vez mais próxima dela. Então, sim, quando a gente fala de ser uma liderança mais humanizada, de ser uma liderança mais próxima, você precisa saber primeiro quem é quem no seu time. Exatamente. Queridas, finalizando essa nossa conversa, eu queria agora alternar, né? A gente deu aí algumas dicas, alguns direcionamentos para a liderança. Eu queria que, de uma maneira bem breve, vocês dessem também algumas dicas para os jovens da geração Z que estão chegando aí, né, fazendo barulho, querendo destruir tudo no mercado de trabalho e revolucionar, porque juventude é isso mesmo, tem que quebrar tudo. Mas, de uma maneira bem breve, o que vocês poderiam falar para essa geração, justamente para oferecer essa questão de, tipo, calma, tipo, o caminho está correto, ou essa estratégia é legal? Tem alguma coisa que vocês poderiam oferecer para eles, para justamente dar esse norte? Porque, às vezes, quando você é jovem, você está tão naquele turbilhão que você nem sabe se o barulho que você está fazendo está dando resultado. Então, o que vocês direcionariam aí para essas pessoas? Bom, é outro desafio, né, Dani? Eu diria para os jovens, né, dessa geração que compreendam o contexto no qual eles estão inseridos. Eles têm uma inteligência fantástica, uma agilidade para pensar, né? São multitarefas, sabem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, comecem a perceber o contexto. O que tem nesse ambiente, qual é o perfil das pessoas e se combina com ele. A Dani falou muito bem. Qual é o seu sonho? Ele tem que ter essa autoconsciência. O que ele quer, quem é ele, qual é o sonho dele e por que ele está aceitando esse desafio? O que tem nesse contexto que o ajuda? E ele também precisa entender que existem perfis de pessoas diferentes, então precisa entender de pessoas, e as gerações nasceram em momentos diferentes, então assim como eles se relacionam com os pais, né? Porque muitos falam, ai, meu pai, mas por que ele? Ah, ele pensa diferente. Sim, esse perfil do seu pai também você vai encontrar no contexto de trabalho. Como é que você vai lidar com isso? O pai a gente ignora, se tranca no quarto, mas e no trabalho? Como é que você lida com isso? Então ele precisa ter essa consciência de que o mundo tem essa diversidade cognitiva, que são formas diferentes de pensar e de agir, e ele precisa fazer essa leitura e colaborar. Então, ao mesmo tempo que ele pode aproveitar uma pessoa mais experiente para aprender com ela,
ele pode também ensinar para ela uma forma mais rápida de fazer aquilo, né? O Jack Welch, que foi um dos grandes presidentes aí de empresas, ele uma vez comentou que ele utilizou a mentoria reversa. Ele fez uma mentoria com um jovem que dominava a tecnologia e ele não. Então, o que esse jovem pode ensinar nesse contexto e o que a gente pode aprender com ele? Então, talvez ele, com essa agilidade e inteligência, ele pode provocar isso ao invés de se afastar desse contexto. Boa, uma dica para os jovens, para os Zs. Acho que a leitura do ambiente ela é bem importante, entender o contexto, né, não só de mercado, mas da sua empresa. Aonde você está pisando, que cultura é essa? Né? Então, você não vai chegar lá, né? Até a gente teve alguns episódios, né, de vestimenta e tal, e as pessoas, mas peraí, eu vou de chinelo, eu vou de bermuda. Peraí, você está trabalhando onde? Se quer trabalhar de chinelo e de bermuda? Existe empresa que sim, que aceita. Então, vamos alinhar ali as expectativas. Eu já fui barrado em porta de empresa porque eu não podia subir de bermuda. Não podia subir de bermuda. Existia na época empresas que você não podia nem ter tatuagem, né? Então, a gente vai mudando o contexto ao longo do tempo, mas você tem que ter esse entendimento, essa observação, né? Não é assim, é do meu jeito e vai ser de qualquer forma, né? Então, pera lá, não é bem assim. Então, essa leitura é bem importante. Agora, uma dica que eu acho fundamental, e aí vale para todas as gerações, mas principalmente para Z, é estudar. Né? Então, assim, é bem importante isso. A gente vem de uma geração de informações muito rasas, né? Essa é uma preocupação que eu tenho, né? E a minha formação, eu sou jornalista de formação, tenho uma pós em RH, sou uma pessoa que lê muito, né? Escrevo bastante e falo isso para todo mundo, especialmente quando é para o jovem. Então, assim, não é só a informação do TikTok, né? Não é só a informação, a foto, legenda, porque com isso você não consegue ter um pensamento crítico, desenvolver um pensamento crítico que foi mais fácil desenvolver nas gerações anteriores, porque você tinha uma outra forma de se atualizar. Hoje a gente vive um grande paradoxo, né? Apesar de você ter conhecimento para todos os lugares na internet, você consegue lá absorver muita coisa, você vai no muito raso. Né? E isso você não tem, você não consegue desenvolver uma habilidade fundamental para a gente transitar no futuro do trabalho, que é esse pensamento crítico. Então, esse jovem que tem essa facilidade de tecnologia, essa habilidade intersocial, né? Todo o conhecimento multitask, se tem o pensamento crítico, tá ótimo. Então, acho que assim, precisa investir nisso, sabe? Entender que a gente vai trabalhar muito e essa geração vai viver ainda mais tempo. Né? A gente está falando ali de facilmente 90 a 100 anos. Né? Vai trabalhar e vai ter N carreiras. Né? Não é mais a nossa carreira lá atrás, quando a gente falava, se formou naquilo, vai morrer naquilo, vai saber lá o que vai fazer. Então, você ter essa preocupação com o seu autodesenvolvimento, e acho que é o nome aqui, né, do lifelong, é exatamente isso. Né? Você investir no seu desenvolvimento e não há ninguém que possa fazer isso por você. Né? Então, assim, boas empresas, elas ajudam, elas investem, elas têm orçamento para isso, mas cada um precisa olhar para si e investir nesse desenvolvimento, buscando alimentar o seu repertório. Tem uma frase que eu uso muito, que é o currículo, né? O currículo é a coisa do passado. Atualmente a gente olha repertório. Né? Então, o currículo é aquilo que dizia quem você foi, aonde eu passei, quantas línguas eu falo, é passado. A formação, a faculdade que eu fiz, o repertório mostra aquilo que você é. Então, assim, o quanto que você está lendo, que cursos você está frequentando, que eventos você está frequentando, qual que é a sua rede de relacionamento, isso vai te trazer um repertório, de fato, muito mais poderoso. Excelente! Dani e Edna, muitíssimo obrigada por terem aceitado o nosso convite. Eu agradeço demais tanto o tempo quanto o conhecimento de vocês que vocês, né, acabaram aí de dar para a nossa audiência. Muito obrigado. Foi um prazer participar. Foi um prazer. Prazer estar aqui com você, Dani. Muito bom, muito bom. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Te vejo no próximo. Fui!